Olá a todos, pessoal. Hoje, 26 de julho? Isso. De julho de 2024. Agora são que horas? São 8h11. 8h11 da noite, sexta-feira. No último vídeo eu falei sobre autoestima e eu pretendo continuar falando desse tema depois. Mas eu assisti um vídeo do Guilherme Freire esses dias e eu acabei decidindo fazer esse vídeo hoje, que eu acho que até então é o vídeo mais importante do canal e vai ser o assunto mais importante que nós vamos falar, que é sobre guerra espiritual. O Guilherme Freire foi muito feliz em colocar esse tema nos termos corretos, né? Eu estou em casa, estou na minha sala hoje, ao invés de estar lá atrás no quintal, está com a família reunida aqui depois do jantar. E a guerra espiritual ela permeia tudo e todos, né? Tudo que você for conversar nesse mundo vai acabar, de início e por fim, vai acabar dando nesse assunto. Efésios capítulo 6, versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Há uma ala aí da esquerda liberal também, eu acho, que tende a acreditar num mundo regido apenas por leis físicas, por leis matemáticas, ou seja, um mundo frio, um mundo que está jogado ao acaso, onde não existe uma consciência formando as coisas e mantendo as coisas, né? Então você tem hoje uma série de estudos científicos comprovando que a gente praticamente não sabe 1% do que é feito o universo, e as pessoas ainda acreditam que não existe uma consciência por trás disso tudo, controlando e mantendo tudo isso, né? Existem provas suficientes no mundo da existência de Deus e do diabo, e as pessoas continuam achando que tudo isso não tem a ver com guerra espiritual. E quando a gente fala de economia, de política, de ideologia, das religiões, por que tem tanta religião, por que tem tanta divergência entre essas religiões, aparentes divergências, na verdade, né? As divergências são as guerras pessoais dos seres humanos. A maioria das divergências que a gente vê, na verdade, são as lutas de ego das pessoas e não divergências em si, né? A gente tende a acreditar que as leis que são feitas, né, os estatutos que são assinados pelos ministérios da educação, Ministério da Cultura, Ministério da Economia, tudo isso e mais, né, tudo isso é por acaso, certo? Eu vou dar um exemplo e depois a gente vai discorrer melhor sobre isso. Alguns anos atrás assinaram um estatuto para proteger a criança e o adolescente de violência, disso, daquilo. E aí, sei lá, uns 20 anos depois, hoje, né? Mais de 20 anos depois, a gente vê a explosão de delinquentes, a explosão de analfabetos funcionais, a explosão de violência, de drogados, principalmente entre os mais jovens, né? Então aquilo que era para salvar as crianças de um futuro tenebroso parece que acabou ajudando. E algumas pessoas, na verdade, nem notam, a maioria nem nota que isso aconteceu. E quem nota que aconteceu isso não consegue perceber a causa disso. Quando percebe a causa, que é muito raro, acha que foi por acaso, né?
As pessoas não veem uma ação demoníaca, uma ação maldosa, deliberada, ou seja, de propósito, em cima das coisas que acontecem no mundo. Né? Uma coisa que o Guilherme Freire falou muito bem no vídeo dele foi que esse pessoal, eles entendem muito bem de taxa de juros, eles entendem muito bem de economia, eles entendem muito bem que fazendo certas coisas aí na economia vai acabar prejudicando o agronegócio, causando mais fome, aumentando preços dos alimentos, aumentando o preço do combustível. Por que você pensa que isso é por acaso? Certo? Nesse canal nós vamos estar discutindo as coisas nesse nível. Nós sempre vamos discutir tudo que nós falarmos aqui, tudo que a gente... Na verdade, tudo que existe na vida, todos os problemas, todas as soluções, todos os seus planos, tudo que permeia a vida humana, tem como pano de fundo o grande conflito entre Deus e o diabo, o grande conflito entre o bem e o mal. Seja lá qual o nome que você dê para isso. Tudo tem a ver com isso. Né? E ao estudar, ao ver os relatos um a um, que a gente vai passar com muitos deles aqui, a gente vai entender que a gente deve enfrentar a vida diária diante disso. A gente deve enfrentar, fazer planos, enfrentar os problemas, a educação dos filhos, conduzir o casamento, tudo pensando em função disso. Por quê? Porque a briga é para ganhar a sua alma. A briga é para fazer você perder tempo com esse mundo, perder tempo com as coisas vãs, inclusive com briga política, tá? Porque eu já falei disso no vídeo anterior. Você tem duas mãos e você tem um cérebro. Esse cérebro comanda essas duas mãos. Tá? Então quem não consegue enxergar isso está fora da realidade. Está sendo um bichinho conduzido, né, pelas mãos de quem sabe o que está fazendo. E muita gente está aí brigando por lado político, achando que a luta está aí. A luta não está aí. A luta não está em lado político. A luta não está no mercado financeiro. Não é o mercado financeiro que vai salvar o Brasil ou a sua vida. Né? Outro problema que a gente tem, né? Todo mundo tem um plano de salvar o Brasil, todo mundo tem um plano de salvar o planeta, certo? Mas ninguém tem um plano para salvar a sua própria família. E aqui eu tenho um intuito da gente estudar meios de você agir na sua vida e agir na vida da sua família. Você não tem como mudar o mundo. Tá? Você não tem como agir com essas forças enormes que estão em nosso mundo hoje. Por quê? Porque daqui para frente as coisas já estão acontecendo, as coisas vão continuar acontecendo, sempre para pior. Por quê, Fábio? Porque eu sou pessimista? Não, porque a Bíblia está dizendo que vai ser assim. E a Bíblia até agora tem se mostrado 100% verdadeira. A gente não tem um caminho bom pela frente. Nós não temos anos fáceis pela frente. A educação não vai melhorar. A economia não vai melhorar. Independente de qual lado político esteja na presidência. Tá? Ou seja, você precisa aprender a agir dentro da sua mente, dentro da sua casa, para você conseguir influenciar para o bem aquelas pessoas que você ama. Sempre tendo essa mentalidade, sempre tendo em vista, sempre tendo como pano de fundo essa guerra espiritual da qual o apóstolo Paulo falou aqui em Efésios. Você não está lutando contra a carne e o sangue. O problema não é política, o problema não é o mercado financeiro. O problema é muito maior e você precisa se dar conta disso.
Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Grande abraço.